Olá, sou Márcio Azevedo e você está no meu consultório de psicanálise. Bom, eu quero com você aqui conversar um pouquinho, alguns minutinhos, bem rapidinho, a respeito da ansiedade. Bom, a gente sabe que a ansiedade é chamado mal do século, né? Alguns autores muito bem conceituados aí no Brasil e fora do Brasil têm colocado a ansiedade como o mal do século. Muitos livros que estão nas prateleiras, né? Que você percebe aí nas livrarias, nos aeroportos, né? Você vem percebendo o avanço da literatura a respeito da ansiedade. E não só a ansiedade, mas a sua melhor amiga, vamos chamar assim, a sua melhor amiga, a depressão. Mas nós vamos tratar hoje aqui de forma mais específica a respeito da ansiedade. Alguém pode dizer assim, Márcio, mas o que é ansiedade na realidade? Bom, ansiedade, primeiro ponto, o que não é. Primeiro ponto, ansiedade não é uma doença. Muitas vezes as pessoas pensam que por estar vivendo um período de ansiedade, estar vivenciando uma situação que está gerando ansiedade na vida dela, ela pode pensar assim, eu estou doente. Não, ansiedade não é uma doença. Bom, agora vamos partir para aquilo que é ansiedade. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Bom, ansiedade é um transtorno, é considerado um transtorno. Pense na ansiedade como um transtorno emocional. É uma condição mental que tem por característica sentimentos intensos, né? Todo ansioso ele vivencia sentimentos intensos e um segundo ponto aqui, sentimentos persistentes, né? De medo, de apreensão, de insegurança. Agora um pouquinho mais aprofundado aqui. É mais do que sentir-se preocupado ou estressado. Eu estou preocupado. Eu estou estressado. Não. Isso não é ansiedade. É muito mais do que isso. É mais do que isso. Certo? A pessoa pode estar estressada por alguma situação que ocorreu no trabalho, por alguma situação que aconteceu durante uma viagem, né? Alguém fechou você no trânsito, ou algum problema na família, enfim. Mas isso não se configura a ansiedade. Como eu disse, a ansiedade é uma condição mental que é caracterizada por sentimentos, por isso não é uma doença, por sentimentos intensos e persistentes, ok? Algumas denominações, algumas situações determinadas aí no que diz respeito à ansiedade, nós temos aí algumas questões a respeito da ansiedade crônica, que ela pode pode afetar, né, significativamente a vida da pessoa. Bom, imagine a ansiedade como uma árvore, certo? É um tronco de uma árvore. Imagine a ansiedade como o tronco de uma árvore. Nesse tronco você vai ter alguns galhos, né, saindo desse tronco. Então, pense comigo, se a ansiedade é um tronco de uma árvore, esses galhos, a ansiedade pode se manifestar. Aí são manifestações da ansiedade, correto? Então, a ansiedade pode se manifestar como transtorno de ansiedade generalizado, é a famosa TAG, né? Ou o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Outro, transtorno do pânico, é uma outra manifestação da ansiedade. Lembrando lá, imagine a ansiedade como tronco de uma árvore e desse tronco saem galhos, correto? Então você tem aí a primeira manifestação, uma das manifestações, né, da ansiedade, é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Outro é o transtorno do pânico. A pessoa manifesta aí descontrole físico, emocional e etc. Outros, fobias específicas. A pessoa tem medo de rato, outros, né, um medo exagerado
às vezes de um animal até não tão perigoso assim. Outro, né, é transtorno de estresse pós-traumático. Esse é um outro galho que sai dessa ansiedade. Outro é um transtorno de ansiedade social, certo? Então, você tem a ansiedade em si, e aí você tem as manifestações, como essa ansiedade se manifesta no seu corpo ou nas suas emoções, ok? Cada um desses transtornos, eles têm características específicas, mas todos eles, lembrando, todos eles envolvem um nível anormalmente elevado de ansiedade que interfere nas atividades cotidianas e no bem-estar emocional. Lembrando, é uma árvore, imagine a ansiedade como um tronco, desse tronco saem diversas manifestações, cada um com as suas características, específicas e que envolvem um nível anormal, elevado de emoções, de atividades, né, que interferem nas atividades cotidianas e no bem-estar emocional. Bom, alguns sintomas gerais aqui da ansiedade, e preste atenção se você se inclui em algum deles. Vamos lá? Preocupação excessiva. Bom, eu não estou falando de uma preocupação como uma preocupação comum. Eu estou falando de uma preocupação excessiva, exagerada, preocupação além do controle ou que beira ao descontrole emocional. Uma preocupação excessiva. Um outro sintoma comum dentro desse transtorno, dos transtornos de ansiedade, é o nervosismo. De novo, não é um nervosismo de estar indo sair com uma namorada, não. É um nervosismo, por exemplo, há muitas pessoas que manifestam esse nervosismo na hora de falar em público. Elas simplesmente travam, né? E essas pessoas simplesmente parece que tem um bloqueio. Já viu a pessoa falar assim, me deu um branco? Pois é. Esse é um típico nervosismo na hora de apresentar um trabalho, na hora de falar com alguém, na hora de conversar ou até de fazer amizades. Outro sintoma comum aí da ansiedade, inquietação. Você já viu aquela criança que não para com as pernas? Ou aquela pessoa que está sempre com as pernas balançando, sempre mexendo em alguma coisa, né? Se você for perceber, uma ansiedade está se instalando ali, está se manifestando ali. Outro sintoma comum, né? Estou falando de forma aqui bem geral. Outro sintoma aqui comum é irritabilidade. A pessoa não sabe, mas por que eu estou irritado? Por que eu estou irritada? Né? Às vezes não é o marido, não é o filho, não é o programa de televisão, ou não é a internet. Por que eu estou irritado? Se você sentar num consultório de psicanálise, né, ou diante de um psicólogo, você vai falar, você vai se perceber e vai perceber que essa ansiedade está provocando. O que essa ansiedade está provocando na sua vida? Outro sintoma aqui muito claro aí, né? Principalmente nas escolas, dificuldade em concentrar-se. Já viu aquela criança com muita dificuldade para se concentrar? Né? Às vezes a criança não presta atenção em nada, né? Aí algumas pessoas pensam, é um TDAH. Não, né? O que é isso? Muitas vezes é um transtorno de ansiedade que está afetando aquela criança, é uma preocupação excessiva que está gerando uma desconcentração, uma dificuldade para se concentrar. Outro sintoma muito comum dentro dos transtornos de ansiedade, tensão muscular. Sabe aquela pessoa que sempre manifesta ou sempre aparece com dores nas costas, dores musculares?
e não sabe por quê, não sabe de onde vem, não é pelo muito esforço. A pessoa às vezes dormiu bem, o colchão é bom, né? Teve uma noite de sono muito boa, mas amanhece no outro dia com uma tensão, muscular muito grande, né? E um último aqui que a gente quer comentar é justamente problemas no sono. Eu atendo algumas pessoas e as principais reclamações eu não consigo, sempre quando a pessoa vem ao meu encontro, vem me procurar para a gente conversar, a pessoa diz assim: eu tenho muito problemas para dormir, eu tenho problemas para dormir. Eu até deito, né? Eu estou confortável, eu estou bem vestido para dormir, eu até tomei um chazinho, né? Não há problemas, mas a minha mente não para, a minha mente está acelerada. Então eu tenho problemas para dormir. Na investigação, na análise psicanalítica, a gente vai percebendo ao longo das nossas conversas que a pessoa muito mais do que apenas um sono, ou a falta de um sono em si, é algo mais aprofundado. Bom, nós temos também nesses transtornos de ansiedade algumas respostas físicas. Eu falei de algumas respostas, né, emocionais, mas nós temos também algumas respostas físicas para a ansiedade ou para os transtornos de ansiedade. Entre eles, batimento cardíaco acelerado, sudorese, a pessoa começa a suar as mãos, né, tremores. Esses sintomas podem variar de intensidade, mas eles geralmente são desproporcionais. Pense bem, são sintomas na parte física, são sintomas que se apresentam de maneira fisiológica, eles podem variar, né, a intensidade, mas de forma geral, eles são desproporcionais à situação real. Às vezes a situação real não é nem o muito que a pessoa está vivenciando, mas o coração está acelerado, ela está suando, frio, né? Há tremores pelo corpo. Então é algo desproporcional àquela situação real que a pessoa está vivenciando. Está entendendo até aqui? Bom, algumas coisas a mais aqui. Os transtornos de ansiedade também podem ser causados por diferentes fatores, certo? Incluindo predisposição genética, desequilíbrios químicos no cérebro, né? Estresse ambiental, o ambiente onde a pessoa está provocando aquilo ali, né? Experiências traumáticas e outros problemas de saúde mental. Bom, especificamente na questão da experiência traumática, a pessoa pode ter vivenciado uma situação traumática quando criança, aquela situação gerou um impacto emocional muito forte, ela recalcou, que a gente chama, né, de recalque, ela recalcou aquela situação, mas o afeto, a emoção em si está aparecendo no corpo, o sintoma se demonstra como ansiedade, ok? Bom, o tratamento, né, para a ansiedade, como eu disse, não é uma doença, mas, Márcio, tem tratamento para isso? Tem como eu resolver essa questão? Tem, né? Tem como eu lidar com a ansiedade? Né? Tem. Então, como é que é o tratamento? O tratamento geralmente envolve a combinação de terapia, né? Terapia psicoterapêutica, psicanalítica, certo? Há também questões medicamentosas, mas isso aí apenas um psiquiatra que pode fazer esse acompanhamento, né? Técnicas de gerenciamento de estresse, né? O tratamento mais adequado, o tratamento adequado mesmo, é você começar com um tratamento psicoterapêutico. Eu te aconselho, procure um psicanalista, né, muito bem preparado para que você possa fazer o acompanhamento, para que você possa verificar na sua vida, porque a ansiedade em si, gente,
é apenas a manifestação de alguma coisa que está no seu inconsciente. Preste atenção nisso. É apenas a manifestação de algo, como diz um professor meu, o buraco é mais embaixo, certo? Então, os transtornos de ansiedade, eles existem, né? Não há como negar, mas você pode aprender a lidar com eles a partir da clínica, a partir das sessões de psicoterapia, a partir dos momentos que você passa diante do seu terapeuta. Entendeu? Então, se você gostou deste conteúdo, eu peço que você compartilhe para nós alcançarmos o máximo de pessoas. Hoje no Brasil nós temos milhões de pessoas com transtornos de ansiedade e depressão. E isso, se não tratado, pode levar a situações piores, inclusive muitos casos de suicídio, muitos casos de pessoas que tiram a sua própria existência. Então, compartilhe, curte e nós estamos preparados para poder ajudar você nesse processo.